Graça e paz, povo de Deus. Hoje eu quero meditar um pouco sobre a palavra de Deus, compartilhar, na verdade, com vocês um pouco da palavra de Deus. E a nossa base será Jó. Na história de Jó, todo o processo que Jó passou, das provações, da perda de todos os seus bens, dos seus filhos, até a sua restauração, nós podemos tirar 3 lições valiosas de tudo isso, e é isso que eu quero compartilhar com você neste momento. Mas primeiro, é necessário entendermos um pouco quem era Jó. E no primeiro capítulo do livro de Jó, do versículo 1 ao versículo 3, vai nos dizer que Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Vai nos dizer também que Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e era o homem mais rico do Oriente. Tinha muita gente ao seu serviço também. Isso eu posso entender que, para os homens que conviviam com Jó, que conheciam a Jó, Jó era uma espécie de autoridade naquele lugar. Jó era reverenciado, respeitado, exemplo para os jovens que queriam chegar a um patamar de autoridade, de respeito naquele lugar. Imagino eu que as pessoas que passavam por Jó curvavam sua cabeça em sinal de respeito, de reverência, por ser o homem mais rico daquele lugar e por tudo aquilo que Jó havia conquistado. Mas para Deus, quem era Jó? Para Deus, Jó era um homem íntegro, reto, justo, temente, fiel. Não à toa, quando os filhos de Deus, os anjos do Senhor, em algumas traduções vai dizer, foram se apresentar diante de Deus, Satanás também foi. E o Senhor diz para Satanás: tenha observado em meu servo Jó, servo temente, íntegro, fiel, justo, que teme e evita fazer o mal. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Isso nos leva a crer que Deus confiava em Jó. E esta é a primeira lição dessa passagem que eu quero deixar gravado aqui, destacar. É que Deus confiava em Jó, a ponto de Deus dar testemunho de quem era Jó. Não pelo que Jó possuía, diferente de como as pessoas viam Jó, mas pelo comportamento e postura de Jó como servo do Senhor. Era isso que agradava a Deus, o fato de Jó ser temente, de Jó confiar no Senhor. Isso, Jó não tinha um relacionamento tão profundo com Deus. Jó conhecia Deus, de ouvir falar isso, nós vamos ver mais à frente, nos capítulos que vão haver. E quando Satanás ouve as palavras de Deus, ele questiona o Senhor e diz: vem cá, mas será que Jó não tem motivos para ser temente? Tu tens cercado Jó, tem protegido a Jó, tu tens dado bens a Jó, os rebanhos de Jó têm se alastrado sobre toda a terra. Porém, toca nos bens e tu vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Deus então diz: olha, vai lá, toca nos bens de Jó, porém não toque na sua vida. Então o inimigo se aparta da presença de Deus. Essa é a segunda lição que eu quero trazer aqui. Observe que pelo fato de Jó ser temente a Deus, servir ao Senhor, Jó não deixava espaço para o inimigo agir na sua vida. De forma que para Satanás atingir os seus bens, teve que primeiro haver uma permissão do Senhor para que ele pudesse atingir os bens que Jó tinha, para que ele pudesse atingir as riquezas e tudo aquilo que rodeava a vida de Jó.
Por quê? Porque Jó não dava espaço. Jó colocava Deus em tudo como prioridade nas suas vidas. A Bíblia vai dizer que quando os filhos de Jó faziam festa, Deus, Jó, recolhia os seus filhos de madrugada e oferecia um sacrifício ao Senhor por medo ou receio que no meio dessa festa um dos seus filhos tenha blasfemado ou pecado contra Deus, e como perdão daquele pecado que provavelmente um dos seus filhos teria cometido, Jó já estava oferecendo um sacrifício ao Senhor diante dos seus filhos. Então Jó não deixava espaço para o inimigo agir. E por não ter alternativa, ele teve que pedir permissão ao Senhor. Observe que Deus, por confiar em Jó, permitiu que aquele mal chegasse à sua vida. Logo, eu venho a entender que todo mal que Deus permite chegar à minha vida é porque Deus confia em mim e sabe que eu não vou negá-lo por conta daquilo que Ele permitiu acontecer. Todo mal que chegar na sua vida e for permissão de Deus, Deus está permitindo porque Ele confia em você. Ele sabe que você vai passar por todo este processo com louvor e não vai negar o seu nome. Mais à frente, nós vamos perceber que então o inimigo começa a tocar nos bens de Jó. A Bíblia vai falar que um fogo desce do céu e consome as suas ovelhas. Vai nos falar que vem ladrões e arrebata seu rebanho de camelos. Vai nos dizer que vem um vento, derruba a casa onde seus filhos estão fazendo a festa e matam todos os seus filhos. E um mensageiro após outro vem diante de Jó para anunciar as tragédias que vêm acontecendo. E quando todos terminam de falar, Jó rasga suas vestes, raspa sua cabeça e adora a Deus. E a Bíblia ainda vai dizer que com isso Deus não culpou ao Senhor e não pecou contra ao Senhor. Imagino eu, Deus do céu olhando e dizendo assim: aí eu não falei? Valeu a pena confiar nele. Tá vendo aí? Valeu a pena. No segundo dia a Bíblia vai dizer: os filhos de Deus se reúnem novamente diante do Senhor e novamente vai Satanás junto com eles. Deus mais uma vez diz: olha lá, tem visto meu servo Jó? Pois é, homem íntegro, fiel, temente a Deus, que desvia do mal. Mesmo você tendo me incitado a prejudicá-lo sem motivo, ele não pecou contra mim. E o que é que Satanás faz? Diz para Deus: olha, claro, o corpo dele continua ileso, já não tem mal algum. Permite então tocar no seu corpo e você vai ver se ele não vai blasfemar de você na sua face. Deus diz: olha, tá bom, vai lá, toca nele, mas não lhe tire a vida. Observe que a partir do capítulo 2, a Bíblia vai falar que então o mal chega até Jó. Feridas tomam parte do corpo de Jó. Dores começam a machucar Jó. E durante o livro de Jó nós vamos entender como essas feridas, como esse mal chegava até ele. No capítulo 7, o versículo 5 vai dizer que os vermes estavam por parte do corpo de Jó. O corpo de Jó estava todo ferido e saía pus da pele de Jó. No versículo 4 e o versículo 13 e 14 desse mesmo capítulo, vai nos dizer que Jó já não conseguia dormir.
E quando ele deitava, ele tinha pesadelos, tinha sonhos terríveis. E com isso, Jó já não tinha uma noite de paz. No versículo 16, no capítulo 16, desculpe, o versículo 7 e 8 vai dizer que Jó estava fraco, seu corpo estava debilitado. Jó estava deprimido e com isso já estava tão magro, a ponto de estar apenas pele e osso, estava muito magro. A fraqueza de Jó, a debilitação de Jó já estava exposta aos olhos de quem pudessem ver. No versículo 16 desse mesmo capítulo vai dizer que o rosto de Jó estava escuro. Os olhos de Jó estavam com aquela sombra escura por volta dos seus olhos, de tanto que Jó chorava. No capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 20, vai dizer que todos se afastaram de Jó. Seus irmãos tinham nojo dele. Seus servos já não lhe obedeciam. As crianças, para quem Jó um dia era referência, começavam a olhar para Jó e riam. Era motivo de Jó, tornou-se motivo de chacota. E sua esposa o desprezava por conta do mau hálito que saía da sua boca. Ou seja, Jó estava desfigurado. Quando a Bíblia fala que Jó pegou um caco de cerâmica e assentou-se a cinza, vai dizer que Jó se afastou da cidade e está num local onde as pessoas costumavam queimar os dejetos periodicamente, pois ali haviam cinzas, e foi ali que Jó sentou-se com as vestes rasgadas, com a cabeça raspada e coçando as suas feridas com um caco de telha por causa do seu sofrimento. Diante daquela situação, a mulher de Jó vai dizer: olha, você ainda mantém a sua integridade a Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Em outras palavras, ela estava dizendo: olha a situação que você se encontra agora, de que adiantou servir a Deus. Melhor morrer do que continuar vivendo desta forma. Não vale a pena continuar sendo fiel a Deus desta forma. Tudo que você tinha, perdeu. A sua saúde já não é mais a mesma. Seus bens já não existem mais. O respeito que você tinha se foi. As pessoas que eram próximas a você hoje dão as costas a você. Seus servos, os poucos servos que lhe restaram, não lhe obedecem mais, já não lhe tem mais como Senhor. De que adianta servir a Deus dessa forma? Morra. É melhor morrer do que viver sem respeito, do que viver sem integridade, do que viver na sombra de um dia daquilo que você um dia foi. A resposta de Jó para aquela mulher é uma das coisas mais belas que a gente pode ver na Bíblia. Quando ele diz: olha, você aceitaste o bem de Deus com prazer e não quer aceitar o mal? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. E com tudo isso a Bíblia vai dizer que Jó não culpou a Deus e não pecou contra o Senhor. A partir desse momento a Bíblia vai nos dizer que os amigos de Jó se aproximam dele. 3 amigos: Eliafaz, Bildade e Zofar. Todas as vezes que aqueles amigos de Jó abriam sua boca para fazer um discurso, era tentando convencer a Jó de algo que Jó tinha feito, de um pecado que Jó provavelmente tinha cometido, pois na sua consciência mal algum viria da parte de Deus para alguém, sem que aquele alguém não tivesse dado motivos para que aquele mal sobrevisse sobre a sua vida. E muitas vezes a gente vai ver no discurso desses 3 homens dizerem: olha, arrependa-se do seu mau caminho, e então Deus terá misericórdia de você.
seja lá qual foi o seu pecado, Deus é bondoso para lhe perdoar. E em todos os momentos você vai ver Jó sempre se justificando. No primeiro momento, Jó tinha medo, porque ele entendia, ele via Deus como um Deus supremo e impiedoso. Porque ele entendia que pela consciência que ele tinha de não ter pecado contra o Senhor e todo aquele mal ter sobrevindo sobre ele, ele entendia que Deus não teria misericórdia dele se ele se apresentasse ou rogasse diante do Senhor, pois o Senhor já tinha o julgado culpado. E mesmo que ele tentasse se justificar em uma oração diante de Deus, o Senhor ainda o teria como culpado. Por conta disso, e de todo o seu sofrimento, por inúmeras vezes nós vamos ver nos discursos de Jó, Jó desejando a morte, amaldiçoando o dia em que nasceu e falando que seria melhor que ele nem tivesse nascido por conta de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Mas, no versículo 13, no capítulo 13, e o versículo 3, nós vamos ver uma postura diferente de Jó. Jó já começa a dizer, olha, eu desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante dele. No versículo 18 e 19 desse mesmo capítulo vai dizer assim, ó, agora que me preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. E do 20 ao 22 vai dizer assim, concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixar-me falar e tu me responderás. Jó, depois daquele primeiro momento de temor e terror, depois de tudo aquilo que ele ouvia falar, ouviu dos seus amigos, ele começou a achar, no alto da sua sabedoria humana, que ele tinha argumento para apresentar diante de Deus, pois na sua mente tudo aquilo que ele estava passando era injusto. Ele então teria argumento para falar para Deus, apresentar sua defesa a Deus, e então Deus reverteria toda aquela situação a qual ele estava passando. E o que me chama a atenção, que após os amigos de Jó ter feito longos discursos, Jó ter feito longos discursos em sua defesa, quando todos se calavam, já não tinham mais argumento, ninguém sabe ao certo quanto tempo todo esse processo de Jó durou. Acredito eu que muito tempo, talvez anos. Depois que todos se calaram, os amigos de Jó se afastaram da presença de Jó, e Jó já não tinha mais argumento para falar, para se justificar, Deus então resolve apresentar-se diante de Jó. E no capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 3, quando Deus se apresenta a Jó, a Bíblia vai dizer assim, ó, então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens, eu vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Observe, Deus chegando para Jó e dizendo, quem é este que obscurece o meu conhecimento, que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus está dizendo para Jó, a sua sabedoria, todo o seu entendimento, toda a sua eloquência para mim é nada. Diante de mim você não tem conhecimento algum. Pouco importa onde você tenha estudado.
pouco importa as suas experiências de vida, pouco importa o processo todo que você viveu, pouco importa como olham para você, se consideram você sábio ou não. Para mim, você não tem conhecimento algum. Diante de mim, você não tem conhecimento algum. Se você tem algum conhecimento, me responda então onde é que você estava quando eu decidi fazer a terra. Onde é que você estava quando eu coloquei os alicerces do planeta? Diga, onde você estava quando eu resolvi marcar as dimensões da Terra? E Deus começa a fazer perguntas que já não tinha resposta para dar. Deus começa a colocar coisas que Jó nunca imaginou diante dele, e dizendo, olha, eu criei isso onde você estava quando eu estava fazendo. E Jó não sabia responder as perguntas do Senhor. Quando Jó resolve se pronunciar, já no capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5, as palavras de Jó são: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó entendeu que por mais que ele tentasse argumentar diante do Senhor, todas as suas palavras seriam vã. Onde estava aquele homem que pouco tempo atrás estava dizendo, agora eu tenho um argumento para falar com o Senhor. Senhor, chega a mim e eu vou me apresentar, eu vou falar para ti, eu vou me justificar para o Senhor. Aquele homem que estava tão cheio de si, acabou se calando, porque não teve argumento para apresentar diante do Senhor. E no capítulo 42, do versículo 1 ao 6, Jó diz, sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, escute agora e eu te falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Jó, enquanto Deus falava de todas as suas maravilhas, em momento algum Deus justificou para Jó o motivo dele estar passando todo aquele processo. E nem Jó teve argumento para questionar a Deus por tudo aquilo que ele estava passando. Jó apenas parou e maravilhou-se diante da presença de Deus que estava diante dele e das grandes coisas que Deus começava a anunciar-lhe através das suas palavras. Jó estava mais interessado na experiência nova que ele acabava de adquirir diante do Senhor. Pois Jó era temente a Deus, servia a Deus, era íntegro, reto, fiel, por um Deus que ele apenas ouviu falar. Mas depois de todo aquele processo que Jó passou, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, Jó então passa a adquirir uma intimidade. Deus se apresenta a Jó. Jó agora não servia a Deus que ele ouvia falar, mas Jó agora servia a um Deus que ele conhecia. E esta é a terceira lição. E a terceira e última lição que eu quero deixar claro aqui, que nós podemos aprender com a vida de Jó. Todo o processo que Jó passou levou Jó a se tornar mais íntimo de Deus. Todo o processo que Jó passou levou Jó a conhecer pessoalmente ao Senhor. Então, só relembrando todas as três lições que nós aprendemos aqui. Primeira lição é que Deus
dava testemunho da fidelidade de Jó e só permitiu Jó passar por todo o processo porque Deus confiava nele. Deus confiava em Jó. Da mesma forma que nós só estabelecemos, só designamos um cargo ou um serviço para alguém que a gente confia que aquele alguém tem capacidade de fazer com excelência aquilo que designamos, Deus também fez isso com Jó. Só permitiu que o mal viesse tocar nos seus bens, na sua família, no seu corpo e tornar ele rejeitado, porque Deus confiava que Jó era fiel o suficiente para passar por todo aquele processo sem negá-lo e sem culpá-lo e sem pecar contra o Senhor. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é que se nós formos fiel a Deus, estabelecemos conexão com o Senhor, fecharmos todas as brechas, o inimigo não pode tocar nossas vidas sem que Deus o permita. Então toda vez que você tem confiança total no Senhor e sabe que você está sendo fiel a Deus, pode ter certeza que o mal não vai tocar em você sem que Deus o permita. E se Deus está permitindo, é porque Ele confia em você. E a terceira lição que eu quero deixar bem claro aqui é que todo o processo que passamos é para nos deixar mais próximos do Senhor. Todo o processo que passamos é para nos aproximarmos mais de Deus. E eu pude perceber em tudo isso em Jó, que Jó já sabia que Deus era grande, que Deus era poderoso, que Deus era supremo, que Deus estava muito acima dele. Mas no momento que Deus se apresentou diante de Jó, no momento que Deus começou a expor-se e a se revelar a Jó, já pôde ter uma noção o quão grande Deus é. Ele viu que quanto mais ele se aproximava de Deus, mais grande, maior era Deus comparado a ele. Mais poderoso Deus era de acordo ao seu entendimento. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a Deus, mais você entende quão poderoso é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão supremo é o Senhor diante de você. Amém? Então eu quero só que você possa refletir nesta palavra, refletir em todo o contexto. Às vezes a gente para ler essa palavra e focamos apenas no que Jó passou e na sua recompensa material que Jó teve. A recompensa material que Jó teve foi apenas consequência daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Deus retribuiu tudo, multiplicou tudo que Jó tinha, sim, multiplicou, mas isso não foi mais importante. O mais importante foi a conexão, o relacionamento que Jó passou a ter com o Senhor depois de todo aquele processo. Amém? Depois de tudo isso, Jó apenas não foi reconhecido para os homens como alguém rico, como a referência de alguém que possuía bens, mas também como referência, até hoje, como referência de alguém que serve a Deus, de como servir a Deus, de como ser fiel a Deus, de como não pecar contra o Senhor. E é isso que Deus espera de nós também. Então, possamos ter isso em nossa mente, que Deus possa nos abençoar, que Deus sempre tenha em mente que todo o processo que passamos é para que Deus estabeleça uma conexão, um relacionamento mais íntimo conosco. Amém? Deus não vai permitir nada na sua vida que Ele não confie em você, que você tem capacidade para passar. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.